Verdade sobre as diretrizes nutricionais. Oi, gente! Hoje eu vou contar para vocês a história de como surgiu as nossas diretrizes nutricionais atuais. Esse vídeo deve ser o mais importante daqui do canal, porque essas informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo foi o que deu origem ao canal do YouTube, esse canal que vocês estão vendo. E eu trouxe o Bruno porque ele é bom de memória e a história é comprida, então ele vai me ajudar a contar a história para vocês com mais detalhes, tá bom? Então, as diretrizes nutricionais atuais, elas surgiram na década de 80 nos Estados Unidos e foram exportadas para o mundo todo. Foi a primeira vez que o governo estabeleceu que a população deveria deixar de comer alguma coisa. Até então, eles só falavam que as pessoas deveriam comer o suficiente de tudo. Então, essas recomendações falavam que era preciso diminuir a ingestão de gordura saturada e colesterol. E essa solicitação foi acatada pelo mundo todo. Centenas de milhões de pessoas começaram a trocar os alimentos com alto teor de gordura por alimentos light. Os médicos começaram a basear as suas prescrições nessas diretrizes nutricionais. A gente deixou de consumir carne, ovo, leite integral, queijos amarelos e manteiga para comer cada vez mais massas, grãos, óleos vegetais e produtos industrializados. Ou seja, as pessoas trocaram comida de verdade por industrializados, porque a gente sabe que comida de verdade tem gordura naturalmente, então tinha que comer industrializado. E qual foi o bem que isso trouxe para a humanidade? Nenhum. Hoje, 40 anos depois, o mundo nunca teve tão gordo ou doente quanto está hoje. Então, mesmo com essas recomendações, vocês podem ver no gráfico que vai estar em algum lugar por aqui, que na verdade o tiro saiu pela culatra, né? A obesidade, que até então não era um problema, só aumentou e aumentou muito. Vocês vão ver o gráfico em algum lugar. Mas como que surgiram essas diretrizes, né? O Bruno vai explicar. Para entender como é que isso começou, a gente vai ter que voltar lá para a década de 50. No ano de 1955, as doenças cardíacas ainda eram pouco conhecidas, mas aconteceu uma verdadeira crise. O presidente americano Eisenhower teve um ataque cardíaco e as pessoas ficaram desesperadas para saber o que era aquela doença, como tratá-la e preveni-la. Foi aí que o médico dele foi na mídia e falou que para prevenir o ataque cardíaco, as pessoas deviam parar de fumar, até aí tudo bem, mas parar de consumir gordura saturada e colesterol. E ele falou isso baseado nas pesquisas de um nutricionista muito carismático, persuasivo e bem relacionado, chamado Ancel Keys. E guarda esse nome porque é importante. Eu ia falar isso, porque ele já matou muita gente e continua matando. Então o Ancel Keys, ele estabeleceu uma hipótese chamada dieta coração. Nessa hipótese, ele dizia que a gordura na dieta, ela fazia com que o colesterol aumentasse e esse colesterol ia se depositar nas artérias e poderia provocar um acidente cardiovascular ou doenças cardiovasculares em geral. Aquele colesterol ia dificultar a passagem de sangue e até mesmo impedir, levando ao ataque cardíaco. E como as pessoas estavam loucas por uma resposta e o Ancel Keys apareceu todo confiante fornecendo essa resposta, por mais que ele não tivesse estudos embasando realmente aquilo, ele, o médico do presidente e o presidente fizeram um coro falando que a gordura era responsável. Com isso começou a se criar um consenso em volta dessa teoria que afirmava que a gordura era vilã na doença cardíaca. O próprio presidente Eisenhower ele passou a evitar gordura e colesterol até o final da vida dele, 14 anos depois, fruto de problemas cardíacos. Ele morreu de problemas cardíacos mesmo evitando a gordura, ou seja... Só que essa corrente contra a gordura, ela, apesar de ter um consenso forte já surgindo, ela não era dominante. Surgiam pesquisadores com ideias contrárias à do Ancel Keys. E um desses de grande renome foi um nutricionista inglês chamado John Yudkin. Yudkin pegou dados semelhantes aos usados pelo Ancel Keys, só que viu uma correlação totalmente oposta. Ele não viu problema entre gordura e doença cardíaca, mas achou vários problemas no consumo excessivo de açúcar. E ele começou a falar disso, que o açúcar que na verdade podia ser o vilão. Só que o John Yudkin ele era um cara muito tranquilo, muito na dele, era tímido. E o Ancel Keys, ele era realmente o cão chupando manga. Se alguém falasse mal, né, não digo nem falar mal dele, mas fizesse uma teoria, um artigo contrário ao que ele falava, ele publicava um outro artigo detonando o cara, falando não só mal da pesquisa, como mal da pessoa. E ele fez vários ataques ao John Yudkin e o John Yudkin não respondia.
O resultado disso foi que o John Yudick foi tendo cada vez menos apoio, foi se tornando um solitário defendendo uma ideia que poucas pessoas acreditavam, e o Ansel Keys foi ganhando cada vez mais poder e prestígio ao longo da década de 60. Isso é muito legal de dizer, que ele era muito bem relacionado. Então, independente se a pesquisa dele era boa ou não, e a gente vai falar da pesquisa dele agora, ele conseguia colocar isso lá como se fosse maravilhosa porque ele era politicamente bem relacionado. Isso contava muito. Até que no ano de 1970, o Ansel Keys publicou o estudo mais famoso dele, que foi o estudo dos 7 países, no qual ele mostrou 6 anos de dados coletados de mais de 12.000 homens de meia idade, acompanhados quanto à alimentação e estilo de vida, em 7 países diferentes. E ele buscava correlacionar o consumo de gordura saturada com doença cardíaca. Então, por exemplo, ele usou o Japão, mostrou que o Japão tinha um baixo consumo de gordura e um baixo histórico de doença cardíaca. E os Estados Unidos era ponto oposto, tinha muito consumo de gordura e muito histórico de doença cardíaca. Só que ele foi muito atacado quando publicou esse estudo por pessoas do meio científico, porque na verdade ele tinha dados de 22 países e ele só usou 7, sendo que ele pegou os 7 que melhor apontariam para a direção que ele queria. Ele manipulou. Justamente, ele não usou, por exemplo, a Alemanha e a França, que tem um alto consumo de gordura, mas tinha um histórico de doença cardíaca baixo. Porque ele sabia que isso ia contra a teoria dele, entendeu? Só que mesmo assim o estrago estava feito, o estudo foi publicado, como ele era um cara de muita influência, aquilo tomou grande proporção, e a gordura que já estava sendo evitada por um consenso acabou se tornando vilã de fato na visão das pessoas. Então, diante de todos esses fatos, foi estabelecida uma comissão lá nos Estados Unidos para estabelecer novas diretrizes nutricionais. Essa comissão foi chamada de Comissão McGovern, é isso? McGovern. E a partir dela, eles decidiram tirar a gordura, né, da alimentação e o colesterol. Mas vale lembrar que essa comissão era de parlamentares, não tinha nada de nutricionistas, cientistas, nada disso. Eles não conheciam muito desse método científico e sabiam que tinha um cara muito influente com uma vasta pesquisa falando que gordura e colesterol faziam mal. E aí eles utilizaram isso. Naturalmente eles foram para esse caminho, olha, se isso aqui faz mal, vamos tirar a gordura e o colesterol, afinal, que mal pode fazer? E como a nutrição é um jogo de soma zero, eles tiraram a gordura e tinha que colocar alguma coisa no lugar. E o que sobrou foi o açúcar, né? O carboidrato. Porque se você tirar a gordura da sua comida, ela fica horrível. Então, sabor mesmo. Então você tem que colocar alguma coisa no lugar. E o açúcar foi o que entrou nessa dança. O que foi ótimo para a indústria alimentícia, porque o açúcar, como eu já disse aqui algumas vezes, ele é viciante. E isso foi responsável também por todo o surgimento de uma nova gama de alimentos, light, diet, que deu muito lucro para a indústria. Dessa forma, os cientistas nutricionistas, aliados com a indústria americana, conseguiram culpar a gordura, que é um alimento ancestral, por doenças modernas, enquanto o verdadeiro vilão ficou à solta para matar cada vez mais gente, que é o açúcar. Porque vale lembrar que a gordura sempre esteve na nossa alimentação desde milhões de anos, enquanto o açúcar só está há 300 anos na nossa alimentação, quase nada. Mas será que ninguém se opôs a isso naquela época? Na verdade, se opôs sim, o tal do Yudick, lembra? Ele se opôs a isso, só que, como eu disse, ele era quieto, calmo. Ele se opôs daquele jeito, né? Ele publicou um livro em 72 chamado Puro, Branco e Mortal, onde ele falava mal dessas dietas com excesso de carboidrato e do açúcar. Ele chegou a ser chamado na Comissão McGovern para falar sobre esse assunto. E quando ele falou para o senador que ele não acreditava que o problema era a gordura, mas sim o açúcar, o senador virou para ele e falou: nossa, mas o meu médico falou o contrário do que você fala. Por quê? Porque já tinha esse consenso formado sobre a gordura. E como ele já tinha sido atacado durante muito tempo por outros cientistas e pela própria indústria açucareira da Inglaterra, ele estava com a imagem muito desgastada e ninguém deu ouvidos ao que ele falava. Foi desacreditado. E o resultado dessa campanha negativa contra ele foi tão grande, tão forte, que durante anos outros pesquisadores acabaram tendo medo de adotar essa linha de pesquisa de falar mal do açúcar, porque viram o que aconteceu com ele. Ninguém queria ficar igual ao Yudick. Mas é legal dizer aqui que desde então, desde que isso foi estabelecido, eles vêm investindo pesado, dinheiro mesmo, para poder comprovar essa teoria de que a gordura e o colesterol fazem mal à saúde e ao coração. Só que isso não conseguiu ser provado. Nenhum estudo sério conseguiu comprovar essa correlação.
eles só conseguem através de estudos observacionais, mas agora quando vão fazer realmente algo com peso científico maior, né, um ensaio clínico randomizado, eles não conseguem chegar a essa conclusão e inclusive chegam a conclusões contrárias à que eles queriam, o que não é interessante para a indústria. Então eles botam para debaixo do tapete ou então deixam de fazer, largam o estudo pela metade do caminho porque não vai comprovar o que eles queriam comprovar. Inclusive o jornalista, pesquisador e físico Gary Taubes, que é o autor do livro Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar Isso, ele fala que normalmente a ciência avança com base em estudos e provas, mas na nutrição o jogo é diferente, o negócio é só confirmar o que o seu antecessor falou. Independente do que aquilo seja. E mesmo hoje, quase 40 anos depois do estabelecimento das diretrizes nutricionais, a gente vê que por mais que os estudos mostrem um caminho contrário, mostra que a gordura não faz mal, que comer colesterol não aumenta o seu colesterol de fato, esse tipo de pensamento já está cristalizado na cabeça das pessoas, já virou dogma, virou sabedoria popular. E mesmo que hoje eles façam uma revisão completa das diretrizes, o estrago está feito. Como eu falei, o pensamento foi cristalizado e tem gente que nunca mais vai deixar de acreditar que a gordura é ruim, enquanto para o açúcar não tem problema. Você pode consumir um saco de açúcar e não vai acontecer nada com você. Isso é muito engraçado, porque se você for falar para alguém, come mais um ovo por dia, a pessoa acha um absurdo. Agora, para comer um bolo inteiro, não, tá tranquilo. Inclusive, é legal dizer aqui que as diretrizes americanas, elas já começaram a ser revistas. Recentemente, eles colocaram lá que não existe mais um limite para consumo de gordura e colesterol. Eles tiraram isso. Só que não deram nenhum tipo de publicidade para isso. Então, quer dizer que se a TV não falou, os programas da TV, a revista não publicou, ninguém sabe. Só eu e você aqui. A minha intenção com todas essas informações e com esse vídeo é que vocês entendam que nem tudo que a gente recebe é verdade. Então eu quero que vocês duvidem das coisas, inclusive de mim. Quem fala muito bem disso é o Dr. Souto. Ele fala sobre a diferença entre bons estudos e maus estudos. Então o blog dele está recheado de coisas muito legais, de informações muito relevantes e de estudos científicos sérios que falam sobre tudo isso que a gente fala aqui, principalmente sobre comida de verdade e um consumo menor de carboidratos. Então eu vou deixar muitos links aqui do blog do Dr. Souto de estudos científicos para vocês acessarem se vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.